Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo número 6. Lemos, irmãos, com a ajuda de Deus, Mateus, capítulo 6, verso 25 em diante. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Até aqui. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui estamos diante da palavra, irmãos, que Deus nos traz e que diz respeito, como diz o título da palavra, ansiosa solicitude pela nossa vida. No caso da solicitude, podemos entender como preocupação em demasia, e a ansiosa quer dizer a ansiedade mesmo que o mundo vive. E a ansiedade o Senhor Jesus percebeu entre os seus discípulos quando, estando junto, caminhando, pregando a sua palavra, irmãos, encontramos em diversos momentos da palavra uma preocupação maior pelo pão que perecia, uma preocupação maior em ver algum sinal, algum milagre, e muitas vezes sequer lembravam das palavras que ele anunciava no que diz respeito à salvação e ao seu Novo Testamento que ele trazia ao mundo. E esta palavra o Senhor novamente traz aqui para todos nós. Estamos em alguns irmãos e irmãs presentes e uma infinita quantidade de pessoas, irmãos, irmãs, crianças, jovens, idosos, visitas, testemunhados que em suas casas ou aonde quer que estejam também estão ouvindo esta palavra. E o Senhor, por ela, nos exorta a respeito de um mal que toma a humanidade na terra, que é a ansiedade. A ansiedade por esta vida que o Senhor Jesus identificou. Alguém diz, é um mal que veio nos tempos modernos. Lê do engano. Desde o tempo dos discípulos, o Senhor já viu entre os homens a ansiedade pelo amanhã. O que é que vai acontecer? E na história da palavra encontraremos diversos momentos em que esse comportamento humano se manifesta, deixando grandes homens sem saída ou atados pelo seu próprio sentimento. Nós encontramos em Elias, venceu 400 e tantos profetas de Baal, e depois a ansiedade pela vida o fez fugir de uma ameaça de uma mulher.
A ansiedade se traduz pelo medo do passado, que é o conhecido, e o medo do futuro, que é o incerto, e que nos faz perder o agora, que é aquilo que nós conhecemos como Deus do já, que Ele nos faz sentir a sua presença, a sua glória, a segurança, a sua virtude. Quando estamos ansiosos pelo que vai acontecer amanhã, perdemos agora a presença que vai passando entre nós. Quando estamos ansiosos pelo medo do que já vivemos, naquela preocupação se vai se repetir, a nossa mente se turba e nós cegamos os nossos olhos muitas vezes e não percebemos o movimento de Deus. E a palavra está recheada de momentos, inúmeros servos que, vivendo estas emoções do ser humano, ele passou por momentos em que este sentimento o tomava. Veja que aqui o próprio Senhor ensinava a eles que não estivessem tão ansiosos pelo dia de amanhã, o que faria e como faria, porque o Senhor, cuidando das aves do céu, dos lírios do campo, fez melhor do que Salomão em toda a sua riqueza e sabedoria. Ele jamais deixaria o que eram seus. E a ansiedade dos dias presentes, a solidão, a incerteza, os prejuízos, as perdas, as tendências econômicas, que todo momento está uma incerteza muito grande para que rumo vão as coisas, faz com que o ser humano se torne um ser retraído, trazendo atrás desse sentimento outros tantos sentimentos que reduzem o homem a nada, esquecendo ele que tudo está nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo, pregando para os filipenses, anunciava, dizendo para eles: não estais inquietos por coisa alguma, ante as suas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus, através da oração e súplicas, com ação de graças. O que ele queria dizer com isso? A oração e súplica, destacando cada uma. A oração é a comunhão com Deus, é o que nós fazemos a todo momento. E a súplica é quando nós imploramos por socorro de uma situação emergencial, mas em ambos com ação de graças. Ou seja, Senhor, eu preciso do teu socorro, mas graças te dou por confiar no Senhor. Eu preciso que o Senhor me socorra, mas desde já eu te agradeço, porque o Senhor é Deus na minha vida. Onde nós encontramos isso? Sadraque, Mesaque e Abednego. Se vocês não ajoelharem, serão lançados na fornalha, que o fogo está ardendo ainda mais. Ó Rei, vive para sempre. Mas saiba de uma coisa: embora Deus tenha poder de nos livrar, se não nos livrar, nós não prostraremos. Glória ao Senhor. Estamos preparados para isso, irmão? Estamos preparados para viver o agora diante de Deus? Você que está na sua casa, na sua família, ou no hospital, ou viajando em algum momento da sua vida, onde você estiver, você tem condições de nesse momento parar a sua vida e dedicar alguns segundos ao Criador? Ou os irmãos e irmãs, ou nós não percebemos que Deus parou a terra para que o homem lembrasse dele? Ou nós não percebemos que Deus parou o ciclo da vida para que o homem pudesse reconhecer que Deus é Deus em tudo? Primeira coisa, a oração, confiando no Senhor. E a ansiedade que nos toma quer que Deus nos responda na hora da oração. Lá em Daniel 10 nós encontramos 3 semanas orando, e ele, sem saber o que acontecia, não quis manjar, não se ungiu, não quis nada que o tirasse daquele estado em que ele se encontrava. 21 dias depois, um anjo tocou no seu ombro e falou: levanta, Daniel, homem muito desejado. Desde quando você aplicou na oração e humilhação diante do teu Deus, eu fui enviado a você. Mas no caminho o reino da Pérsia lutou comigo, e Miguel, um dos primeiros príncipes, veio e venceu, e eu cheguei para falar com você. Irmã, irmão, o que é teu? Nada no universo pode embargar o plano de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Quem dera tivéssemos fé para crer no nosso Deus de verdade, porque aquele que tem fé
A ansiedade não o toma, não o cega, não o deixa vir a menos, não o faz perder a paz que excede todo o conhecimento e que nos guarda debaixo dos cuidados de Cristo. Quem tem a fé em Deus, não põe em Deus em jogo, como diz a expressão popular, o poder do seu socorro. Mas o que vai ser do amanhã? Deus proverá, cada dia basta a si mesmo. E se Deus agora por esta palavra nos faz um convite aos que estão aqui e aos que estão na vossa casa ou assistindo de alguma maneira este culto online, o Senhor nos propõe por esta palavra. Se Deus nos disser assim, com licença na pessoa do Senhor, dizendo: eu cuido do teu amanhã, você entra nesta comunhão com mais vida? Glória ao nome do Senhor. Se Deus nos disser agora: amanhã estarei te esperando com providência, você tem fé para esquecer o mundo exterior e entrar nesta comunhão agora e dizer: Senhor, pela vida ou pela morte, o que virá, virá, o que tiver que vir, virá, o amanhã está nas tuas mãos. Vem, Senhor, Ele virá sobre ti agora e te mostrará que um segundo da sua presença vale mais do que uma eternidade na terra. Então, irmão e prezada irmã, permita a Deus agora que o amanhã esteja com Deus, mas que o agora esteja em nós e possamos agora inclinar ao Senhor, como disse Pedro no capítulo 5: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Mas eu preciso que Deus faz uma obra e Ele te fala: farei quando eu achar oportuno. Você confia nele? Se você confia nele, deixa esta obra na mão dele. Quantas vezes temos uma missão no ministério que atendemos e a ansiedade nos toma, não dorme, não tem boa saúde, o sono não vem. Por quê? Porque achamos que depende de nós, mas se colocarmos nas mãos de Deus, as coisas se encaixam. Glória ao nome do Senhor. Quantas famílias agora estão desesperadas porque o chegar do sol amanhã cedo, ele vem com notícias desastrosas para sua casa e parece que tudo vai sair no vão dos seus dedos. Ansiedade, medo, desespero, insegurança. Por favor, irmão, irmã, creia nisso. O Senhor vai pôr para fora do teu coração. Entra a esperança, entra a paz, entra